Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Kaline, professora de Educação Financeira, e hoje você do 7º ano vai aprender um pouquinho sobre definição de risco e perfis de investidores. A gente já conversou antes dessa pandemia um pouquinho, agora bem por cima sobre isso. Quando eu defini o que era investimento com vocês, eu falei que existiam alguns perfis de investidores, com certeza vocês têm no caderno de vocês. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado. Vocês devem lembrar que quando a gente falou na aula passada sobre tipos de investimento, a gente falou em 2 tipos de investimento, não foi? A gente falou em renda variável e investimentos de renda fixa. E aí eu falei para vocês que os investimentos de renda fixa, o nome já diz, é fixo. Normalmente a gente já sabe o quanto aquele nosso dinheiro que a gente vai colocar naquele investimento, ele vai render. Então a gente já sabe mais ou menos, dependendo do tempo que for ficar o dinheiro naquele investimento rendendo, o quanto a gente vai receber. Já os rendimentos variáveis, né, os investimentos de renda variável, o nome já diz também, varia. Então, o que é que acontece? É incerto, a gente não sabe o quanto, não tem como a gente dizer mais ou menos o quanto você vai receber depois de determinado tempo que você deixar o seu dinheiro rendendo lá naquele investimento. Aí, o que é que acontece? Quando a gente investe em investimentos de renda variável, pelo fato da gente não saber mais ou menos o quanto a gente vai receber, a gente está tendo um certo risco. Por quê? Risco é justamente o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um investimento. E é justamente isso que acontece quando a gente faz um investimento em renda variável. A gente tem uma incerteza. A gente não sabe o quanto que vai render. E se vai render, pode acontecer alguma coisa de repente nem render tanto quanto você imaginou que fosse render, né? Então, a gente vai ter que o risco é justamente esse grau de incerteza em relação à rentabilidade do seu investimento. Então, todas as vezes que a gente falar em investimentos de renda variável, a gente tem um risco atrelado. Por quê? Porque a gente não tem certeza de quanto a gente vai receber, né? O quanto aquele dinheiro ele vai render. E se vai render, porque pode acontecer alguma mudança no mercado e terminar a gente perdendo até um pouquinho de dinheiro. Então, o que é que acontece? Normalmente, quando a gente vai fazer investimentos em renda variável, existe uma coisa chamada perfil de risco. Normalmente, todos os bancos e corretoras que trabalham com investimentos, normalmente não, quando eles vão fazer investimentos em renda variável, eles são obrigados a fazer o perfil de risco do investidor. Então, eles fazem um teste de perfil de risco antes da pessoa fazer o investimento. Por exemplo, eu chego lá no banco e digo que quero fazer um investimento em renda variável. Aí, o que é que vai acontecer? O banco, ele é obrigado a fazer o teste de perfil de risco comigo, para saber se eu tenho uma tolerância grande ao risco ou eu tenho uma tolerância baixa. Tia, o que é isso? Estou todo confuso. Vocês vão aprender agora. O que seria esse perfil de risco? Ele vai definir basicamente a tolerância ao risco. Como assim? Se você é uma pessoa que não gosta de correr riscos, de, por exemplo, perder um pouquinho de dinheiro ou não saber de fato quanto você vai ter de rendimento, então é o que a gente chama que você tem um perfil seguro ou conservador. Então você não gosta de correr riscos.
Se você tem esse perfil, provavelmente o banco vai dizer assim para você: ó, a gente não aconselha você fazer investimento em renda variável. Então, para você, o ideal é fazer investimentos em renda fixa. Por quê? Porque é um investimento mais seguro. Mas se você é aquela pessoa que nem gosta de correr muitos riscos, mas também não faz questão de correr um pequeno risco, digamos assim, então você tem um perfil que a gente chama de moderado. Então, quando a pessoa ela tem um perfil moderado, normalmente ela vai investir nas duas coisas. Ela investe em renda variável e em renda fixa, ela investe nas duas. Normalmente, boa parte do dinheiro dela, ela vai investir em renda fixa e uma pequena parte ela investe em renda variável. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ainda tem um pouquinho de medo, mas ela ainda se arrisca. E tem aquela pessoa que gosta de correr riscos, né? Que é o chamado perfil agressivo ou arrojado, como a gente chama. Então, vai ser aquela pessoa que ela não tem medo de correr risco e aí ela faz bastante investimento em renda variável. E aí, o que é que acontece? Normalmente, essas pessoas, elas têm um estudo maior em relação ao mercado. Então, elas estudam mais, procuram saber sobre investimentos, porque elas também não vão se arriscar tanto sem ao menos conhecer um pouquinho sobre investimentos. Então, normalmente essas pessoas que têm um perfil agressivo, ou seja, de correr maiores riscos, são pessoas que normalmente têm um maior estudo em relação a investimentos. Então, elas não têm medo, tá certo? Então, o que é que acontece? As corretoras e os bancos, como eu falei para vocês, eles são obrigados a fazer esse teste de perfil para saber se você tem um perfil conservador, né, ou seguro, como a gente chama, um perfil moderado ou um perfil agressivo ou arrojado, como se fala, tá? Aí o que é que acontece? E esses perfis, tia, eles são baseados em quê? Esses perfis, eles são baseados nas suas metas, nos seus recursos financeiros disponíveis, ou seja, no dinheiro que você tem disponível para investir, no tempo do investimento, ou seja, o tempo que você quer deixar aquele seu dinheiro rendendo, investindo lá, e nas suas preferências pessoais. Então, o perfil ele vai ser baseado nesses aspectos, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando você vai responder o teste de perfil que as corretoras e bancos fazem, normalmente vão ter perguntas relacionadas a metas, a recursos financeiros disponíveis, ao tempo que você pretende deixar o seu dinheiro lá rendendo, ou seja, o tempo do investimento e as suas preferências pessoais. Então, agora a gente vai ver de uma maneira um pouquinho mais detalhada cada perfil de investidor. Então, pessoal, vamos ver um pouquinho com mais detalhes sobre cada perfil de investidor. Então, aqui a gente tem 3 perfis. O primeiro perfil é o perfil de risco seguro ou conservador. A gente pode chamar ou seguro ou conservador. O próprio nome já diz, seguro. Ele valoriza o quê? A segurança. Então, ele não é uma pessoa que gosta de ter riscos. Então, a gente vai ter que ele é aquela pessoa que valoriza a segurança do investimento. Então, normalmente, o negociador com perfil de risco seguro, ele geralmente vai investir em rendimentos fixos, em investimentos de renda fixa. Porque, como eu já falei para vocês, normalmente investimentos em renda fixa são mais seguros. Exemplos que a gente já viu: Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI. Então, todos esses investimentos, eles são em renda
fixa, ou seja, eles são investimentos mais seguros. Já o perfil de risco moderado, como eu já falei para vocês, o próprio nome também já diz, ele modera. Então, ele é o meio termo. Então, ele ainda pensa muito na segurança. Então, ele não é aquela pessoa que gosta de ter muitos riscos. Ele ainda assume algum risco, mas ele não assume riscos grandes. Então, ele é o perfil de risco moderado. Então, normalmente, essa pessoa que tem um perfil de risco moderado, ela vai ter o que a gente chama de carteira de investimentos diversificada. O que é isso, tia? Carteira de investimento diversificada. Carteira de investimentos é quando a gente faz vários investimentos, tem vários investimentos realizados, então a gente chama de carteira. Sabe uma carteira, tipo uma carteira que a gente tem que bota um bocado de cartão dentro? Pronto, é praticamente a mesma coisa, só que nesse caso a gente chama de carteira de investimentos. Então, é o conjunto de vários investimentos realizados. Então, o que acontece? Normalmente, esse tipo de pessoa, o perfil de risco moderado, ele vai justamente ter uma carteira diversificada. O que é isso? Diversificada, o próprio nome também já fala, ó, é diverso, é misturado. Então, o que acontece? Ele tanto vai ter investimentos em renda fixa, como também vai ter investimentos em renda variável. Então, ele vai ter essa mistura e ele não assume muitos riscos. Então, agora a gente vai ver o perfil de risco arrojado ou agressivo. Então, pessoal, o nosso terceiro perfil de investidor é o perfil de risco arrojado ou agressivo. Olha só, esse perfil arrojado agressivo vai ser aquele, como eu já falei, que ele não tem medo de correr risco. Então, na grande maioria das vezes, ele vai fazer investimentos em renda variável. Por quê? Porque normalmente investimentos em renda variável dá mais retorno. A rentabilidade do investimento é maior. Só que temos um problema, porque nós temos um risco maior atrelado. Então, o risco que a pessoa corre é um pouquinho maior. Então, mas só que esse perfil, ele não vai ter medo disso. Por quê? Normalmente, essas pessoas que têm esse perfil de risco mais arrojado, mais agressivo, normalmente elas têm um pouquinho de experiência no ramo de investimentos. E como ela tem experiência, ela sabe o melhor momento de investir, sabe o melhor momento de não investir. Então, ela tem todo um conhecimento. Então, o que é que acontece? Normalmente, a gente aconselha que o investidor, se ele for assumir esse risco, esse perfil de risco na realidade mais agressivo, se ele for assumir esse perfil, a gente aconselha que ele estude, que ele conte com alguma experiência no ramo de investimentos para não perder uma grande quantidade de capital, ou seja, perder uma grande quantidade de dinheiro. Então, a gente vai ter que esse perfil é o perfil que normalmente mais ganha, porque ele assume mais riscos, porque no investimento é assim, normalmente quem assume mais riscos, normalmente tem a possibilidade de ganhar mais, só que também tem a possibilidade de perder uma grande quantidade em dinheiro. Então, o ideal é que se estude, que se ganhe experiência com investimentos para você assumir esse perfil de risco mais arrojado. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.